Você tem vontade de comer o dia todo? Está cansada de dietas malucas e não sabe mais o que fazer para encontrar o corpo dos sonhos, a saúde dos sonhos? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar hoje no Abraça Podcast com a convidada especial, Érica Gumiero, nutricionista. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que te abraça em todas as suas versões. Mulher, mãe, empreendedora e todas as versões que você se propuser a abraçar. Hoje, minha convidada especial é ela, Érica Gumiero. Seja bem-vinda ao Abraça Podcast. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Vai ser de muito valor. Com certeza. Gente, o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, ele vai falar e vai trazer dicas valiosas, práticas. Nada de muitas viagens, de Exatamente. inventar. A gente vai falar de coisa prática, de como ter uma vida mais saudável, o impacto dos hormônios. Então acho que vai ser muito interessante esse bate-papo. O básico que funciona, Rafa. Exatamente. É isso. Adorei. Então vamos lá? Vamos Bom, antes eu estava quase esquecendo, né? Gente, tudo isso só é possível graças aos patrocinadores do Abraça Podcast. Então vocês podem ver que nós duas estamos super bonitas. Aliás, a gente acha, né? Nossa, muito! Confortável. Então esse é um patrocinador que a gente gosta muito de ter aqui no Abraça, que é a 24/7, uma marca que abraça todas as nossas versões, né? E é sobre isso que a gente estava falando. Todas, exatamente. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. É verdade. É isso. E também temos a Ana K, que são doces saudáveis, temos a Festa VIP, temos a Green e temos também a Festa VIP, que fez essa caneca pra gente maravilhosa e personalizada. Agora bora? Bora, Rafa. Bora perguntar a de milhões, hein? Pra gente começar pra aquela aquecida, Vamos aquecer. né? Como ter uma vida saudável se fazer dieta é muito chato? Rafa, Eu tô perguntando isso pra Nutri. esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que o ponto essencial é qual? Quando a pessoa acha que fazer dieta é chato, é porque ela ainda não entendeu que fazer dieta tem que ser parte do estilo de vida dela. Aquela alimentação saudável, ela tem que fazer parte do estilo de vida dela. O grande problema é que as pessoas, elas fazem da exceção a regra. Então, sabe aquela alimentação que a gente tem às vezes no final de semana com a família, Sim. com os amigos em volta à mesa, Sim. que normalmente é uma refeição com mais carboidrato, com mais açúcar, com mais gordura? Aham. Essa é a exceção. Só que as pessoas começam a fazer disso a regra. E aí fica difícil voltar para uma alimentação saudável, que é o que realmente, né, nutre o nosso corpo, a nossa mente. É verdade. Então, não é chato. É você achar aquele ponto de entender que isso é um estilo de vida. Faz muito sentido. Não é? Aham, com certeza. Bom, temos muitas ouvintes que são mães, Mães, assim como nós duas. como Aliás, nós. Érica, eu esqueci, me perdoa. Se apresenta? Érica é mãe, conta pra gente rapidamente. Mãe do Joaquim, maravilhoso meu Joaquim, de 11 11, né? anos, exatamente. Esposa, mãe, nutricionista, e a gente vai tendo que dar conta de tudo isso, né? É verdade. Então eu tô na pele de todas essas mães, de todas essas mulheres também. Eu falo que a gente é equilibrista. Muito, muito. Não é? Milhões de braços Exato. tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. É verdade. É isso mesmo. Bom, vamos pegar pelas mãos as mães, Vamos. porque a gente sabe que a gente tem uma rotina mais pesada. É diferente de quando tínhamos 20 anos Muito. e podíamos fazer algumas dietas mais restritas, algumas coisas diferentes, tínhamos tempo. Era diferente, não tem Era como negar, né? diferente, exato. Tem horas que eu não sei direito que dieta seguir, que vertente seguir. O que você pode me falar sobre isso? Pra A me gente dar uma fica tão ajuda? perdida, né? Fica. Porque com tanto de informação, ao mesmo tempo que é bom, a gente acaba ficando perdida, né? É. Eu falo, Rafa, que para quem precisa começar, tá no zero e quer engajar e quer começar de alguma forma, para esquecer estratégia de dieta. Porque existe a dieta low carb, a minha vizinha fez a cetogênica, a minha amiga fez o jejum intermitente. E aí, qual delas? Nenhuma delas você tira do papel se você não tiver planejamento. Então, o ponto inicial, onde você tem que começar, é no planejamento. Então, qual é o planejamento? Poxa, eu não como nada à tarde.
e quero comer alguma coisa à tarde para não chegar com tanta fome no jantar. Então, o que eu tenho que fazer? Comer algo à tarde. Vou comer uma fruta? Vamos planejar. Vamos fazer esse varejão no final de semana para ter a fruta todos os dias à tarde, para não correr o risco de sair numa padaria e acabar comendo qualquer coisa. Então, o ponto primordial, o essencial para tirar qualquer dieta do papel é planejar. Então, depois que você planejou, você busca alguma estratégia. Entendi. Tá? Eu acho que até para quem está em casa e vai dar esse pontapé inicial, a gente consegue se planejar. A gente tem uma noção do que é saudável, o que não é. Claro que sim. Tentar, né, se Exato. propor a essa mudança e depois até ir a uma profissional. Depois que você já tem aquele Você já deu aquele pontapé, né? Então, assim, eu quero fazer, né? Eu tô conseguindo já criar esse hábito, essa rotina do planejamento. Sim. Aí sim. Aí é a hora de você realmente bolar uma estratégia com um profissional, né? Sim, agora Mas entendi. a primeira coisa é o planejar. Sempre, sempre. Faz muito sentido. E qual que é a base de tudo? É o planejamento. É o planejamento, Rafa. Nada a gente consegue fazer sem ter um planejamento claro. Absolutamente nada, né? Porque é o planejamento em todas as áreas. É o da compra, é o do organizar também a mente, né? Para você ter aquilo em mente. Então, assim, não adianta eu comprar e ter em casa se eu não pegar e enfiar na bolsa para levar para o meu trabalho, né? Então, isso não deixa de ser o planejamento. Então, a base é essa. Faz primeiro a base e aí depois a gente Eu acho que é interessante, porque depois que a gente vira mãe, a gente reflete um pouco sobre o que nós comemos. E eu acho que a gente tem esse plus ainda, né? Com certeza. Porque se para o nosso filho a gente toma tanto cuidado, a gente zela por aquele começo, Muito. evita doce nos primeiros 2 anos, que é o que falam. Não come na frente do filho muitas vezes, come né? come escondido, né? É isso. Tem essas coisas, né? Tem, muito. Se a gente toma tanto cuidado com o filho, por que a gente se negligencia tanto? Exato, né? Depois que a gente vira mãe, parece que o autocuidado some. Some. Né? O cuidado fica com os filhos, com o esposo, com o lar, e a Casa, gente vai se deixando, né? E não pode. A alimentação é essencial, né? E eu acho que nesse ponto a gente vai falar, a gente vai ter um episódio especial também nessa temporada com a Letícia, que ela é psicóloga. Maravilhosa. E ela vai nos ajudar a olhar pra gente. Com certeza. Em que momento que a gente se deixou no meio do caminho, Por que né? a gente se perde? Né? Por que a gente se perde? Exato. É verdade, que legal. Sabe uma coisa? Vou abrir aqui. Gente, eu falo, todo episódio do Abraça Podcast, eu faço uma consulta. Vocês perceberam, já teve algumas edições aí que eu fiz uma consulta com a Silvia Mascarenhas. Agora eu vou fazer com você. Chegou a minha vez. Chegou a sua vez. Vamos lá. Eu fico beliscando o dia inteiro na loja. Aqui a gente tem uma dinâmica de trabalho, né, que é a Green, que é tomar um cafezinho com o cliente, um bombonzinho com o outro. Não é sempre que a gente tenha na cá saudável, Não que pode é sempre comer, que entendeu? tenha na cá, exatamente. Então a gente toma um café com um nanana com o outro, e tô ali, beliscando. Vai. Quando você vê, você comeu o dia inteiro. Comi o dia inteiro. Comeu o dia todo. Só que não só isso. Chega à noite, eu devoro tudo. Pronto. E daí eu chego em casa e como. Daí bate aquela culpa. Me ajuda. Por que que eu fiz isso? Exato. Né? Por que quê? que eu fiz isso? Tô comendo, mas tô pensando por que que eu fiz isso. É mais ou menos exato, isso. Rafa, se a base é o planejamento, o segmento dessa base é o não beliscar. Para quem quer emagrecer, então se você é mãe, se você está precisando, visando essa questão do emagrecimento, não belisca. Não belisca ao longo do dia. E eu vou explicar agora o porquê. Eu gosto muito, você me conhece já, eu gosto muito de explicar o porquê, Sim. porque acho que quando você entende o porquê, você deixa de fazer, fica mais fácil, fica mais claro. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você belisca, você não vai beliscar um ovo cozido, certo? Lógico que não. Você não vai beliscar, Uma por exemplo... bolachinha, um docinho. Você não vai beliscar um filé de frango. Não. Você não vai beliscar nunca uma proteína. atum, não. Não. Batata sempre doce. um carboidrato. É E sempre. esse carboidrato é sempre um carboidrato refinado. Carboidrato mais açucarado. Igual você acabou de falar. É uma bolachinha, alguma coisinha assim. É verdade. Toda vez que você consome o carboidrato, você tem um pico de açúcar na corrente sanguínea, certo? Só que aí toda vez que você tem um pico de açúcar na corrente sanguínea, o seu pâncreas, que é um órgão, ele libera insulina. Porque a insulina, ela abre a portinha da célula, certo? Então vamos pensar, isso daqui é uma célula, tá? Você comeu açúcar, o açúcar tem que entrar dentro dessa célula. Sim. Aí o que a insulina faz? Ela abre a portinha. Tá. Então, oi, tudo bem? Abriu a portinha, o açúcar entra. Quando o açúcar entra, o que acontece? Ele vira energia. Energia para o dia a dia. Dá pique. Para tudo, certo?
Só que aí o grande problema é que quando você vai comendo açúcar o tempo todo, o seu pâncreas vai liberando insulina o tempo todo, a sua célula começa a ficar resistente à ação dessa insulina. Então a gente não tem mais quem abra essa portinha. Só que aí o que acontece, Rafa? Você já me viu falar, não me viu no Instagram sobre insulina? Já vi. Não posso negar, esses dias mesmo você falou um pouquinho sobre a insulina. Sim. E a insulina alta dificulta o emagrecimento. Olha só, é muito até quando a gente vai pensar na insulina, você aí de casa mesmo que está assistindo agora, deve estar pensando assim, mas espera, se é a insulina que coloca esse açúcar dentro da célula para me dar pique, para me dar energia, quanto mais melhor. Não, por quê? Porque você começa a ficar resistente à ação dessa insulina. Entendi. Se você não abre mais essa portinha, Rafa, para onde vai esse carboidrato que você acabou de consumir? E que daqui a 1 hora você consumiu de novo porque você beliscou de novo. E daqui a 1 hora de novo. Vai para onde? Vai ser transformado em gordura. Certo? E essa gordura vai ser armazenada principalmente na região abdominal. Que a gente mais odeia. Que é a mais difícil de perder. Exatamente. Né? E aí, quanto mais gordura abdominal, mais você fica resistente à ação da insulina. Você está numa roda do ratinho sem perceber. Sim. Então, você está beliscando. Você está aumentando a sua insulina, ficando resistente a ela, armazenando gordura e aumentando mais essa resistência à insulina. E chegando à noite com mais vontade de comer ainda. Por quê? Porque quanto mais a sua insulina estiver alta, mais fome você vai ter. Então, por isso que quanto mais eu belisco, mais eu quero beliscar, exatamente. Eu fico beliscando o dia inteiro. Você fica comendo o dia todo. Não é só psicológico ficar não comendo. Não é, tem uma explicação. Por isso que eu gosto de deixar claro, de explicar. E aí o corpo é muito sábio, né, Rafa? Porque, veja só, imagina se você ficasse resistente à ação dessa insulina, do dia para a noite, você ia ficar diabética, concorda? Sim. Esse açúcar ia ficar circulando, Sim. você ia ficar diabética, como é que ia acontecer? Então, a forma do seu corpo te proteger é armazenando gordura. Entendi. Só que essa forma que ele faz a proteção, a gente não gosta, a gente não quer, né? Exatamente. Principalmente quando é aqui, nessa região. Nessa região. Entendeu? Como então, a gente quebra esse ciclo? Vamos lá. Fora parar de beliscar. Sim. Então, hoje vocês vão ser mulheres que vão comer, organizar, planejar. Planejei, certo? começamos. Planejei. Não vou beliscar a tarde toda, vou fazer um lanchinho para não chegar no jantar com muita fome. Isso é muito legal. Mas uma outra forma de você melhorar essa resistência à insulina e diminuir até essa fome é aumentando o consumo de proteína, Rafa. Por quê? Porque, olha, vou te falar honestamente, 90% das mulheres que chegam ao meu consultório comem muito mais carboidrato do que proteína. Né? Mas é muito mais mesmo. Não conseguem bater uma quantidade mínima de proteína do dia. Então elas comem assim, 90% do carboidrato, 10% da proteína. E proteína confere saciedade. Então, quanto menos você beliscar e quanto mais proteína você tiver nesse dia a dia, menos fome você vai ter. Menos apetite, menos vontade de comer açúcar, né? Então, quebrar o ciclo da resistência insulínica, não belisca e come mais proteína. Tá. E como eu sei a quantidade certa de proteína que eu tenho que comer? Quantidade certa de proteína. Eu vou fazer uma continha, posso com você? Pode, adoro. Produção, vamos pegar o celular? Vamos fazer aqui, vamos lá. Ai, gente, eu falo que é uma consulta isso aqui. É uma consulta para todas vocês. Então, vamos lá. Rafa, qual é o seu peso hoje? A Rafa falando o peso dela aqui para todo mundo ouvir. Vamos gente, lá. Peso eu não ligo, mas idade não me perguntem. Vamos lá. 51. Tá. Então, você está pesando 51 quilos. Então, você que está vendo agora, faz a sua continha junto comigo. Você vai colocar o seu peso. Estou colocando da Rafa, 51 quilos, tá? Você vai fazer vezes o mínimo de proteína que você precisa consumir no dia, Rafa. Mínimo é 1,2 gramas por quilo de peso. Tá. Então, o que você que está assistindo agora vai fazer? O seu peso vezes 1,2. Tá? Vamos achar o da Rafa? Vamos. Rafa, 61 gramas de proteína por dia. Por dia. Esse é o mínimo. Nós não estamos falando de uma quantidade de proteína para uma mulher que é mãe, para uma mulher que tem 1 milhão de atividades no dia, que não para, que treina, tá? Então, essa dose, ela vai de 1,2 até 1,8 por quilo de peso. Eu tô fazendo o mínimo, certo?
61 gramas de proteína por dia. Aí você vai virar pra mim e vai falar, não, mas eu como. Certeza, um Com bife. certeza, um bife, comi, pronto. Um frango tem. Só que aí é que mora o perigo. 120 gramas de frango, um belo bifão, ele tem 30 gramas só de proteína. Só isso? Só isso, Rafa. Sabe o ovinho que a mulherada ama comer de manhã? Sim, eu como um ovinho, tá bom? Um ovinho, 7 gramas de proteína. E aí o mais engraçado é o seguinte, mais da metade das mulheres que passam pelo consultório não conseguem comer 120 gramas de proteína no almoço. Não. você Lógico come- que não. Porque é um bifão. Nós estamos falando aqui de um tantão de carne moída. A gente está falando de um tantão de frango desfiado, de um belo pedaço de salmão, né? Então, veja só, você come um ovinho de manhã, Um ovo de manhã. 7 gramas. Vamos Vamos voltar fazer para a essa conta, porque eu tô calculadora? encafifada. Vamos voltar. 7 gramas no 7 café da gramas manhã. no café da manhã. Rafa, quanto você acha que você come de proteína? Você já pesou alguma vez a sua Eu, porção? lógico que não. Ah lá, gente, pesa a porção em casa, isso faz toda a diferença. Agora, vocês já sabem da proteína? Rafa, vai ter que começar a pesar? Vou, porque eu tô muito curiosa. Porque vamos supor que você está consumindo 100 gramas de frango na hora do almoço, que é uma quantidade razoável, Tá. Você vai ter mais ou menos 28 gramas de proteína. Então, 7 do ovinho da manhã. 7 com 28. 28, deu 35. Tá. 61, mais ou menos, a sua dose, tá? Vamos supor que a Rafa fez o quê? Tá na loja, tá trabalhando, beliscou, tomou um café, um Não chá. belisco proteína, não, sou sincera. Não comeu proteína à tarde? Não, a tarde inteira não. Tá? À noite chegou morrendo de fome. Morrendo. Comeu até o pé da mesa. Porém, a quantidade de proteína foi mais ou menos igual Porque ao do daí eu almoço. já tô satisfeita. Eu comi, por mais que eu coma salada, e eu não vou negar, eu adoro salada, mas salada eu sei que não tem proteína. Então você come, depois você belisca uma granola, depois você belisca, depois... Você entendeu? E ainda, Rafa, tem o outro cenário. Tem o cenário da mulher que chega realmente morrendo de fome em casa, mas ela não come comida. Sabe aquela coisa? Eu não gosto de comer comida à noite. Então eu como lanchinho. Um lanchinho. Só que nesse lanchinho, ela põe uma fatia de queijo. E ela tem quanto de proteína? 10 gramas? 5 gramas? Quase nada. Então ela fica todos os dias devendo proteína. Só que proteína, Rafa, não é só saciedade. Proteína melhora, por exemplo, queda de cabelo. Eu falo que para o cabelo parar na cabeça, você tem que ter proteína. Para o colágeno, você tem que ter proteína, né? Então as mulheres reclamam da pele, do cabelo, mas não estão consumindo o mínimo de proteína por dia. Não é só água. Porque todo mundo fala de água, né? A água é importante, Sim. claro. Mas cadê a proteína? Cadê essa questão dos Eu não bati macro? o mínimo, tá? Tô sendo Não sincera. bateu. Rafa, vamos colocar, Rafa, que Vamos nesse colocar, dia, no eu jantar... comi um bifão, então. Vai, comer um bifão. Mas Vamos- não é sempre. Tá. Você consumiu ali no dia, O se mínimo. consumir, o mínimo. O mínimo. O mínimo, né? O mínimo que pra você, que é uma mulher que treina, E isso não me é ajuda a suficiente. construir a massa muscular, porque, por exemplo, eu treino de manhã. Não ajuda. Essa quantidade não ajuda. Esse é o mínimo basal, sabe? Pra te manter, macronutriente construtora a proteína. Então é pra te manter. Mas, pra ganhar esse músculo, pra deixar a pelinha mais firme, ruga, né? Aí o que a gente vai fazer? Aumentar o consumo de proteína. Tá, E de mas- quebra, mais saciedade, Tá. menos fome. Mas daí, né, não sei se tem alguém em casa que pensa como eu, vou aumentar a quantidade de proteína, mas não vou engordar. Não vai engordar, juro que não. E olha, esse negócio do Só engordar... eu penso isso? Não, muitas Ah, então tá pensam, bom. Rafa, muitas. Só que sabe qual é o problema? Eu sempre falo que no dia a dia, quando você vai estruturar uma dieta, você tem medo de comer mais proteína e engordar, mas você não tem medo do quanto carboidrato você come. Então, assim, você tem medo da proteína. Nossa, eu vou aumentar tudo isso de proteína? Normalmente, as minhas pacientes chegam e falam assim, Érica, é isso mesmo que eu tenho que comer hoje? É tudo isso? Eu falo, é tudo isso. Por quê? Porque daí você não vai beliscar. Porque quando você belisca um carboidrato, por exemplo, quanto você está comendo? Qual é a quantidade que você está comendo ali de açúcar, dando esses picos de insulina? Então, não tenham medo. Inclusive, Interessante. Rafa, suplemento de proteína, tá? Na verdade, eu tenho, mas eu fico com essa questão. Eu tenho os meus suplementos que eu gosto, que tem lá a proteína necessária, gosto muito da Essential, da Pura Vida. Sim, Tem uma quantidade bacana e eu podia tomar na gravidez, com certeza. porque acho que um deles é vegano e tal, então era super Perfeito. legal. Mas eu ficava com esse medo de engordar. Olha só,
As pessoas acham isso. E olha né? que loucura, eu tenho 51 quilos. Olha que noia que às vezes a gente cria. Como assim? Por quê, né? É. Por quê? E essa coisa de colocarem o suplemento de proteína só para atletas é uma bobagem. Porque, por exemplo, você tá à tarde na loja com pessoas, em reuniões. Dá para levar, às vezes, um ovo cozido para comer à tarde? Não dá. Dá para levar uma marmitinha? Lógico que não. Não Vamos dá. ser realistas. Poxa, e por que não levar um suplemento? Onde dá você pra tem levar. 21 gramas, por exemplo, de proteína, né? Que Dá é só pra não levar. misturar na água. Misturar no leite vegetal, em alguma coisa assim, né? Então, não tenham medo, meninas. Podem consumir proteína. Ai, amei saber né? disso. Que vai mudar a vida de vocês, com certeza. Antes de partirmos para nossa próxima pergunta, que é mito ou verdade, hein? Gente, acho que vocês vão estar comigo nessa pergunta. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Então, nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, como Abraça Podcast, as minhas redes sociais, Rafa Bertolotto, e sempre a gente deixa na descrição do episódio, na descrição dos Reels que sobem, o Instagram da nossa convidada também, para vocês conseguirem fazer perguntas, gente. Então, aproveitem, deixem seu like, eu quero saber o que vocês estão achando desse episódio. Érica, vamos lá, mito ou verdade? Tem dieta que precisamos aumentar a quantidade de comida para emagrecer? Nossa, essa arrepia, né? Essa só de Fala a imaginar você verdade. já arrepiou, Já né? arrepiei. Eu não quero essa dieta, Eu não sei se eu consigo. Rafa, é verdade. Tá, é verdade. Porque hoje em dia, né, como é muito falado sobre nutrição e sobre estratégias alimentares, eu atendo muita mulher fazendo, normalmente, um jejum, uma dieta low carb e consumindo pouca comida, né? E muitas vezes não é só pouca proteína. A mulher que ela tá preocupada e ela quer emagrecer rápido, ela quer tirar tudo. Então ela para de comer. Só que nesse parar de comer por muito tempo, o corpo sempre faz o quê? Protege a gente. E aí ele vai falando, opa, peraí, ela não tá dando a quantidade que eu preciso para minha rotina, para cuidar dos meus filhos, para correr atrás da criançada, para fazer tudo que a gente tem que fazer em casa, né? E aí, peraí, eu não tô tendo energia. Então isso que ela tá comendo, esse pouco que ela tá comendo, eu vou começar a armazenar. E aí ele começa a armazenar. E aí você vai dando aquela estagnada, aí você fala, gente, eu não tô perdendo mais peso, eu não tô comendo nada e não tô perdendo peso. Só que aí tem uma coisa também, chega no final de semana, ela come. Então ela passa a semana inteira passando fome, chega no final de semana, o que ela faz? Ela come. Que é o famoso dia do lixo. Exato, que não existe, né? Existe a refeição livre que você faz com amor, com vontade, com desejo, e não o dia do lixo. Mas as pessoas fazem isso. Então o corpo começa o quê? A armazenar. E aí ele vai armazenando, armazenando, armazenando. Chega uma hora que o quê? Se você injeta um pouquinho mais de comida, pouquinho mais de caloria, ele entende que, putz, eu posso queimar. Tá tudo bem. Faz sentido. Então, é importante também não ficar muito tempo. Por isso que é legal ir mudando as estratégias, né? Não é só sobre ficar sem comer. Sim. É sobre comer bem com estratégia. E aproveitando que você deu essa pincelada sobre estratégias, inclusive você falou do jejum, Sim. o que você acha do jejum? Explica um pouco mais pra gente, porque ele tá super em alta, né? Super em alta. E eu sou uma defensora do jejum intermitente, Rafa, sou. Porque é uma estratégia nutricional que visa não só emagrecimento, né? Nós estudamos o jejum intermitente como uma forma de melhorar todo o trato digestivo, de ser uma dieta visando longevidade. Então, quem hoje não quer viver bem, muito tempo, só que viver bem, né? Sim. Então, o jejum intermitente é voltado para isso também. Só que tem um grande erro que as pessoas cometem, que é fazer o jejum intermitente como uma compensação. Isso nunca vai funcionar. Que seria o quê? Sabe aquela coisa assim, ó? Nossa, esse final de semana eu tive um casamento sábado, eu tive uma festa de criança, porque festa de criança Sim, é o delícia, terror né? das Uma mães, loucura. né? É. E aí eu tive uma festa de criança no domingo, comi demais. Sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Um jejum. Por quê? Eu vou compensar. Eu comi Claro. tanta caloria aqui que eu vou ficar 16 horas sem comer aqui. Isso tá errado. Isso nunca vai funcionar. Verdade. Porque o que você já comeu, Rafa, já foi armazenado como gordura. Você só vai deixar de comer por 16 horas e depois você vai voltar a comer tudo errado. Tá. Você vai voltar para aquela dieta que não é saudável. Então não é isso que vai te fazer emagrecer, entende? Entendo. Tanto que muitas pacientes chegam no consultório fazendo isso. Eu tô fazendo jejum, mas para mim não adianta nada. Eu não sei o que está Então, acontecendo. qual a estratégia certa do jejum? E veja só, o importante do jejum. Você vai fazer esse jejum e o mais importante é o que você faz durante o período de jejum, que é não comer nada, certo? Tá. E o como você vai quebrar esse jejum.
Tá. E isso é muito importante. Eu falo que mais importante do que o tempo que você fica sem se alimentar é o tempo que você vai passar comendo. Então, o que você vai comer nessa janela do jejum? Como você vai quebrar esse jejum? Meninas, anotem, quebra de jejum é sem carboidrato, tá? Você não quebra um jejum, eu vou quebrar meu jejum na hora do almoço, vou comer arroz, feijão, batata. Já vi muita gente. Você vai quebrar sem o carboidrato. Você vai comer proteína, vegetais, grãos, mas você não vai colocar o carboidrato. Você vai colocar o carboidrato na próxima refeição. Tá. Sempre um carboidrato bom, um carboidrato complexo. Então, o importante do jejum é mais a janela alimentar, que é o momento que você passa comendo, do que o tempo em si que você fica sem comer, entende? Entendi. Agora Mas é uma estratégia maravilhosa. E você indica fazer, por exemplo, quantas vezes por semana? Depende do paciente. Eu gosto muito, assim, 3 vezes na semana, eu acho que é excelente para quem tem estratégia e quer perder peso e para quem está pensando ali só em longevidade mesmo, em qualidade celular, melhora de cognição, parte cerebral, 2 vezes na semana é suficiente. Olha que interessante, É muito eu não bacana. sabia. Vou tentar aderir? Vou tentar aderir, vocês estão vendo, é uma consulta isso aqui, né? Vamos lá. Sei. Érica, hoje em dia tem uma moda também dos alimentos anti-inflamatórios. Tá. Se é moda, não sei muito bem, mas realmente ajuda? Me fala mais sobre isso. O que são esses alimentos? Explica pra gente um pouquinho mais. Excelente pergunta, porque também, né, essa coisa da inflamação, né? Exato. Ela tá muito em alta. Então, né, por que eu tô inflamada? Até os doces que a gente fala são saudáveis. Exato. E eu acredito que tem os ingredientes, né, que a gente prioriza. Exato, que Explica são mais. interessantes e tudo. O que acontece, Rafa, é que quando você está com uma inflamação crônica no organismo, e veja bem, aumento de peso, a mulher que está, por exemplo, com sobrepeso, ela está inflamada. Porque esse excesso de gordura gera fatores inflamatórios para o organismo, certo? E a gente precisa combater isso, porque o risco disso é acontecer aí, virar uma doença, por exemplo. Uma doença de base, uma doença metabólica, uma hipertensão, um colesterol mais alto, né? O famoso diabetes. Então, a gente tem que controlar essa inflamação. E esses alimentos são considerados anti-inflamatórios porque eles são antioxidantes que conseguem combater essa inflamação. Entendi. Então, a inflamação, um dos pontos da inflamação é a liberação de radicais livres. E esses radicais livres, eles podem sim gerar doenças, mas eles podem gerar também uma piora da pele, uma ruguinha a mais, uma celulite, né? Então, esse alimento anti-inflamatório, ele vem para combater esses radicais livres, ele tem essa ação antioxidante. E são muitos, né? A categoria de alimentos anti-inflamatórios é muito grande. Por isso, de repente, tomar um shot de manhã, porque é uma forma de você consumir um anti-inflamatório em um determinado momento do dia. Nesse shot da manhã, o que você indica? Nesse shot da manhã tem tanta coisa legal que dá para usar, Rafa. Tem cúrcuma, tem glutamina, tem pimenta, espirulina. Para mulher 40 a mais tem o cacau, a maca peruana. Então, assim, tem uma infinidade, né, de alimentos anti-inflamatórios. Tem o vinagre de maçã, o limão. Então, assim, muitos alimentos anti-inflamatórios que dá sim pra gente colocar durante o dia. Funciona, só que não dá para pensar em colocar um alimento anti-inflamatório e continuar com aquela alimentação toda irregular. Sim. Né? Ele não vai fazer o milagre, Tá. mas ele ajuda muito. Super interessante. Eu lembro que tinha aquela época que eu já fiz, que era limão, cúrcuma, sei lá, tinha mais algum pozinho que eu punha. Provavelmente glutamina, eu acho exato, que é. Exato. E é um shot assim, e própolis. E própolis, Lembra maravilhoso. dessa época do própolis? Isso ainda tá aí em Maravilhoso. moda ou ainda não? Isso é em alta ainda, É? porque o própolis ele é um excelente anti-inflamatório e eu digo que ele é um antibiótico natural também. Verdade. Então ele estimula muito o sistema imunológico. Então assim, nesse tempo que a gente está vivendo agora, de frio, calor, essa coisa maluca, excelente própolis. Olha! Né? E aí você pode fazer dessa estratégia dos alimentos anti-inflamatórios, porque o problema é que eles têm uma meia-vida curta no nosso Sim. organismo. Então você tomou esse shot de manhã, um shotzinho de manhã, bota um própolis mais perto da hora do almoço. Tá. Bota um chá verde à tarde. Tá. Então você vai desmembrando esses alimentos anti-inflamatórios ao longo do dia para sempre ter um funcionando ali no organismo, Muito sabe? interessante. Mas olha, vale muito a pena. Gostei. Vale muito. Érica, vamos fazer uma perguntinha. A gente Vamos. ouve falar muito que precisa acelerar o metabolismo, tem que acelerar o metabolismo. Como eu consegui fazer isso? Principalmente
chegando aqui, ó, perto dos 40, Isso. né? Eu tô com 37, Perto- mas daqui a pouco eu tô ali. Perto dos 40, 40 a mais, né? Uhum. Como que faz, Rafa? Porque, mito ou verdade, Mito ou né? verdade? O metabolismo fica mais lento? Fica, tá? Verdade. A partir do momento que você começa, por exemplo, ter uma oscilação hormonal, porque eu não sei se todas as meninas sabem, se você sabe, Rafa, mas se você for entrar na menopausa aos 50 anos, tá? Menopausa é a última menstruação da nossa vida. A gente nunca mais menstrua, esse é um marco, tá? 10 anos antes, você já pode começar a ter sintoma. Então, o que vai acontecer? Você já começa a ter uma oscilação hormonal, né? E essa oscilação hormonal começa a diminuir um pouquinho, sim, o seu metabolismo, a sua taxa de metabolismo. Como que a gente faz para acelerar o metabolismo? Só tomar chá verde? Exatamente. Assim fosse, né? Nossa, estava Vou resolvido. tomar 1 quilo. Isso, nosso problema estava resolvido, mas não. A melhor forma para a mulher acelerar o metabolismo, primeiro, é consumir mais proteína. Volta lá no começo. Voltamos. E treino de força, tá? Não existe outra forma. Por quê? Porque quanto mais músculo você tiver no corpo, mais acelerado vai ser o seu metabolismo. Nossa, então tem que ficar uma mulher musculosa, enorme? Marombada. Não, muitas vezes você não vai nem ver. Mas o fato de você estar treinando todo dia, você vai desenvolvendo ali fibras musculares e isso vai fazer com que você queime mais caloria. A sua taxa de metabolismo basal aumenta. Porque músculo é um órgão que queima muito, ele precisa muito de energia. Então, para viver esse músculo no teu corpo, ele precisa muito de energia. Então, você aumenta a sua taxa de metabolismo basal, que é o quanto você queima em repouso. Sim. E isso vai acelerar o seu metabolismo. Tá? Excelente. Não existe um alimento específico que vai fazer isso acontecer. Tá bom. É claro que consumindo mais proteína, tendo mais músculo no corpo, você vai colocar alguns alimentos que são chaves ali para ajudar. Mas para acelerar de verdade, é proteína e é treino, não tem jeito. Faz sentido. A gente, assim, o bate-papo para mim tá super interessante. Trouxemos algumas dicas práticas, principalmente aqui, né? Tô falando na minha consulta. Com certeza. Mas a gente não falou muito das dificuldades que nós temos. Então, assim, a nossa vida, corrida, estressante, esse cansaço, ele aparece em vários momentos. O que você poderia nos ajudar em relação a isso? Olha só, né, Rafa, aqui nós também temos um ponto importante, que eu falo que a mulher que passa ali dos 35 anos e que já é mãe, ela tem milhões de braços, né? Porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, da casa, mas ela tem que se cuidar também. Então tem o alimento, tem a unha, tem o cabelo, tem a roupa, tem tudo. Tem o trabalhar fora, né? Muitas mulheres trabalham fora. E aí isso tudo vai aumentando o nosso estresse. E aí a gente vai ficando estressada. E aí quando a gente fica estressada, a gente aumenta um hormônio chamado cortisol. Já ouviu falar? Já ouviu falar, mas todo mundo já ouviu acho que falar, todo mundo mas já- a gente não sabe muito qual Como o ele impacto funciona. dele ali Exato, no qual o organismo, impacto. né? E aí quando você aumenta o seu cortisol, nós temos alguns problemas. Primeiro, você aumenta a tua fome. Você tem mais fome. Então pode ver, tô estressado, vou comer alguma coisa. Devora tudo. Né? Vou comer alguma coisa porque eu tô com fome. Então você vai ter mais apetite e vai acabar comendo mais. Segundo, o aumento do cortisol aumenta a nossa amiguinha, a insulina. E aí você já está beliscando o dia todo aumentando a insulina, você tem um aumento do cortisol e agora você está com essa insulina ainda mais elevada. Ou seja, você tem mais fome. E aí você come mais açúcar, você come mais carboidrato e você fica cada vez mais cansada. Porque quanto maior os seus níveis de insulina, quanto maior for essa glicose na corrente sanguínea, mais cansada você vai ficar. Gente, que loucura! Então, um ciclo. É uma coisa grudadinha na outra, entende? Sim. Então eu falo, emagrecer, se fosse só pegar uma estratégia, colocar, tirar do papel e fazer, tava fácil. Mas a gente tem que entender todos esses mecanismos, né? E aí, esse cortisol, poxa, Érica, como que eu vou melhorar, né? Exato. Só com a dieta dá? Claro que não. Né? É o estilo de vida também, né? A gente tem que pensar em modular esse estresse com o estilo de vida que a gente tem. Mas tem duas coisas, Rafa, que na alimentação desequilibram muito esse cortisol, por exemplo, tá? Quais? Aí vocês vão, assim, querer morrer agora, mas tudo bem, vamos lá. A primeira Já tô até tensa. é acordar e tomar um café em jejum. Sabe o cafezinho preto que vocês amam? Sim! Então,
Acordou e tomou esse Eu vou cafezinho. tomar o quê se eu não tomar café? Gente, vamos tomar água, vamos Não, tomar água um vale? chá. Água vale. Ah, então tá bom. Então eu tô dentro. Um copão de água. Um copão de água, um copão de chá. Ah, olha, a gente falou de alimentos anti-inflamatórios. Por que não colocar um chá com potencial inflamatório logo ao acordar? Né? Sim, tá bom. Por que não dar esse carinho para o nosso corpo logo ao acordar? Problema do café. O café é ácido. Tá? E aí, quando você toma esse café logo ao acordar, você pode prejudicar a absorção de outros nutrientes do alimento que você vai comer depois. E segundo, se você já está estressada, você já está nesse ciclo vicioso, você vai e toma um café, esse café aumenta mais o cortisol. Quando você aumentar mais o cortisol, você vai aumentar mais a tua insulina. Quando você aumentar mais a tua insulina, você vai ter mais fome ao longo do dia. Tá? Sim. Uma estratégia para baixar o cortisol, o café. Mas ó, só terminando essa estratégia, eu posso começar meu dia com a água, posso fazer o shot. E em que momento eu posso entrar com o cafezinho? Eu gosto sempre de pelo menos 1 hora depois que acordar. Tá? Porque aí você não vai aumentar esse cortisol e desregular o seu relógio biológico. Nós temos o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. E quando você toma café ao acordar, você desregula esse ciclo. E quando você desregula esse ciclo, você desregula todos os outros hormônios. Então vira uma bagunça. Algo que já está bagunçado, porque a gente já está ali perto dos 40, já está oscilando e tal, vai só piorando, tá? Sim. E a segunda estratégia, para a gente tentar modular esse cortisol, é evitar comer após as 19 horas. Tá. Sabe aquela coisa de, ai, termino de comer, aí eu como um docinho. Sim. Aí depois... Eu belisco. Isso. E a famosa ceia? A famosa ceia. Aí eu vou deitar, aí eu lembro da comida, eu falo, que delicinha agora, uma série, uma comidinha. Ideal é evitar, tá? Então, melhor essas 12 horas de jejum. Perfeito. Né, gente? Tá ótimo. Tá ótimo. Adorei. Então ficamos por aqui. Tudo é uma questão de hábito. Vamos Tô lá. brincando, imagina. Obrigada, viu? Vamos lá. Qual a sua dica para quem não faz nada hoje? Então, eu tô ouvindo esse podcast, me empolguei, quero fazer alguma coisa, mas não sei nem por onde começar. Uma dica aí. Não, né? Vamos voltar lá pro começo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai planejar, certo? Enquanto você não planejar, não vai dar certo, tá? Segunda, você vai consumir mais proteína, lembra? Sim. Então, ao longo do... Vai ser meu mantra. Isso. Planejar, consumir mais proteína, iniciar atividade física. Vai ter gente boa para falar disso, né, Rafa? Vai ter gente boa. Lucimara vai estar com a gente. Maravilhosa. E então, assim, eu acho que a base, se você conseguir começar aí, já é legal. Consumo de água. E é ótimo tomar 2 litros de água por dia. Todo Fala mundo, pra mim. Todo mundo tem que tomar 2 litros. Todo mundo. Parece que bateu ali, é isso. Não, não é isso. A gente também tem continha, Rafa, tá? Porque o que acontece é a água em si, o ideal é que você tome 35 ml por quilo de peso. Então vamos lá para a quantidade de água que vocês têm que consumir todos os dias. A gente vai fazer uma continha super simples, tá, Perfeito. Rafa? Nós vamos pegar o peso da pessoa, claro que aqui é a sua consulta, Sim, então nós vamos usar o seu peso. Exato. Então nós vamos pegar o peso dessa pessoa e nós vamos fazer vezes 35 ml. Perfeito. Então vamos na prática? Vamos. 51 quilos da Rafa vezes 35 ml de água. Dá 1.785, certo? Ou seja, 1 litro e 800. Não Então, é aquele 2 litros padrão que as pessoas falam, tem que tomar 2 litros. Não, e veja só, Rafa, o ideal é que, fora essa água, 1 litro e 800, tá? Você ainda tem um chá, por exemplo, no dia. Sim. Isso também vai aumentar a oferta. Sim. Se entrou um suco no teu dia, isso também aumenta. Tá. E tem mais um detalhe. A água do treino não conta. Hã? A água do treino não conta. Como não? Minha garrafinha nessa de água? quantidade. Como assim? Opa, peraí. Era só 1.800, né? Era 1 litro e 800 e agora? E agora sim, se você toma 500 ml de água durante o treino, Perfeito. você vai tirar desse valor, certo? E você vai adicionar Perfeito. no restante Entendi. do dia. Entendi. Tá? Por quê? Por quê? Porque a água que você está tomando durante o treino, você perde. Você tem a parte... Você está suando, né? Muito. Eu transpiro muito. Demais. Você já me viu na academia. Também. Eu tô cabelo melado é uma na coisa, cabeça. fica grudado, né? A roupa gruda, adoro. o cabelo gruda. Eu adoro. Então, assim, você tá suando. Você tá tomando, mas você tá perdendo.
Então, ai gente, mas eu não suo. Tá, mas o seu organismo precisa daquela água durante o treinamento. Tá? Perfeito. Então, lembra se disso. eu preciso de, vamos arredondar 2, quase 2, Ó, 1.800, tá? Minha garrafinha tem 500, ou seja, eu preciso tomar 2,3. 2,300. 2 Perfeito. litros e 300, tá? Perfeito. Então, isso é muito básico, porque às vezes a mulher nem tá com fome, ela tá só com sede. Muitas vezes a mulher tá com a pele piorzinha, né? Aquela coisa mais enrugadinha, mais chatinha, com mais flacidez, por falta de água, falta de hidratação. Olha só. Então, extremamente importante. Então, mais uma vez, é planejar, é consumir mais proteína e tomar mais água. Se fizer isso, Já é um bom começo. já é um bom começo e assim, é um começo do qual você já vai perder peso, tá? Perfeito. Sem estratégia nenhuma. Perfeito. Gente, você aceita eu fazer uma brincadeira? Claro. Ah, então vamos lá. Que gostoso. Eu vou propor um ping-pong, mas antes, se inscrevam no canal, deixem o like, eu quero saber o que vocês estão achando desse episódio. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas não deixem de deixar o like, fazer o comentário, a gente adora. E agora a gente vai fazer um ping-pong. Vamos lá. Ó, coisa rápida. Tá. Ai, quero Eu vou saber. tentar, né? Eu falo pouco, né, Rafa? Né, Não, nós mas duas vamos lá, aqui. vai funcionar. Não, vai dar certo. Vai. Vamos lá, ping-pong. O que comer logo após o jejum? Para quebrar o jejum, Sim. proteína, vegetais, crus, cozidos e sementes. Gosto muito. Semente de abóbora, semente de girassol, uma amêndoa. Tá. Só isso. E o que comer ao acordar? Para quem não tá na dieta do jejum intermitente, ao acordar. Ao acordar, proteína. Proteína. Perfeito. Ovo, tofu, carne, frango, peixe, como a imaginação manda. Água, chá, Água, chá. evitar o meu café. Isso, lembra? Shot imunidade, o que e como tomar? Ó, shot imunidade. Seu shot foi ótimo. Que Foi você bom? fez aquele tempo. Imunidade. Falei do própolis. Então vamos colocar um própolis. Vamos colocar uma cúrcuma, só que vamos adicionar um pouquinho de pimenta preta nessa cúrcuma, tá? Tá. Porque a biodisponibilidade dela é muito maior quando você coloca um pouquinho de pimenta. Então é a cúrcuma sempre com um pouquinho de pimenta. Tá bom. O própolis e a glutamina. E o limão só para dar uma gratidão, Limão, exato. né? Porque tinha a época da gratidão. Acelerar metabolismo. Um alimento? Não. Não, um alimento não. Proteína e treino. Proteína e treino. Proteína e treino. O que comer antes de dormir? Antes de dormir, lembra, gente, ciclo circadiano, 12 horas em jejum, não vamos comer nada. Mas se você está iniciando, eu sei Eu que isso é sabia mais que ela ia me difícil. falar isso. Eu sei que... Mas assim, aquele aconchego. Aquela coisinha, será que Dá eu só posso, né? alguma coisinha. Alguma coisinha. É. Essa alguma coisinha não pode ser uma bolachinha, tá, Rafa? Tá. Ó, o nosso ping-pong já tá virando Não, um perfeito. bate-papo de novo. Não pode ser uma bolachinha. Então vamos assim, pro menos pior, vamos comer uma fruta? Ok. Porque eu sei que se eu falar, vamos comer um ovo, a pessoa às vezes não vai fazer um ovo Não, na né? hora de dormir, Não. né? Então vamos por uma fruta. Uma fruta. né? Dica Vamos de por- 2 frutas. Vamos por uma porçãozinha de castanha? Boa. Uma fruta excelente para comer antes de dormir, morango. Outra fruta, maracujá doce, tá? Legal. Que ainda vai ajudar na qualidade do sono. Terceira fruta, abacate. Perfeito. E aí, uma dessas frutas ainda podem ser associadas com uma porçãozinha de castanha. Eu acho que aí tá Ai, excelente. tá perfeito, já deu aconchego. Alimento que aumentará a minha disposição. Alimento que vai aumentar a disposição. Eu acho que aqui a gente precisa pensar no não comer carboidrato em excesso. Não Perfeito. comer açúcar em excesso, lembra? Não é um alimento que vai te dar disposição. Mas tem um chá que eu gosto bastante, que é o chá verde. Ah, Experimenta, legal. depois você me conta. Perfeito. E o horário, o melhor horário para tomar café. Melhor horário para tomar café, 1 hora depois que você acordar. Não vamos desregular o nosso relógio biológico. Ai, perfeito. Certo? Certíssimo, eu amei. Que delícia, Rafa. Obrigada. Ai, obrigada. Acho que foram muitos os insights, muitas as dicas práticas. Eu gosto disso, né? Quem tá Legal. em casa busca isso também. A gente tem que pegar pela mão, dar dica prática. Não Isso, adianta a gente exato. viajar muito. Então, eu só tenho a te agradecer pela sua Muito participação no obrigada. Abraça Podcast. Queria que você falasse a sua rede social agora, para quem tá em casa também já te Legal. acompanhar. Legal. Então, meu arroba é Érica Gumiero Nutri. Tô falando ali todos os dias, né? Dando Aham. dicas diárias, principalmente para mulheres. Então, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ai, obrigada. Certo? Eu amei. Obrigada, Agora a gente pode Rafa. tomar um cafezinho, comer nosso docinho. Vamos saudável. comer um bolinho saudável. Exato. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.